Então, galera, vamos ver o que os comentaristas estão falando do Flamengo. O Flamengo aí que foi derrotado pelo Botafogo e errou muito gol. O Gabigol errou muitos gols e o Flamengo ele vem de altos e baixos aí, né? E não para com técnico nenhum, já trocou várias vezes de técnico aí, desde a saída de Jorge Jesus para cá, desde 2020 para cá, para 2023, já passou muitos técnicos pelo Flamengo, não tem técnico que bom para eles aí, e os comentaristas estão falando sobre isso, que vai técnico e volta técnico e nenhum tá sendo bom aí para a torcida do Flamengo. Tem que ter mais paciência aí com os técnicos e para ver se engaja, né, e segue em frente. O Flamengo tem um time muito bom, tem uma equipe muito boa, só que não tá tendo aqueles resultados muito bom, porque esse altos e baixos do Flamengo aí, tudo envolve também pela comissão técnica, pelos dirigentes, tudo tem o dedo dos dirigentes aí, que é um pouco culpado da situação do Flamengo aí. Galera, se inscreva no canal, dá um like aí. Fala pra você. Eu acho que o problema não é o Davi Luiz, não. Tem problemas mais sérios no time do Flamengo. Qual, por exemplo? Primeiro, assim, cara, não tem como você fazer a montagem de um time de futebol trocando de técnico toda hora. Os caras não têm convicção de nada. Eles contratam o técnico, aí mandam embora porque a rede social, você perguntou da rede social. A rede social reclama do Rogério Ceni, manda embora o Rogério Ceni. Reclama do não sei quem, manda embora também. Aí não renova com um, contrata o outro, não serve, manda embora. O Paulo Souza era o pior do mundo. Aliás, ontem ele impediu que o Napoli fosse campeão italiano. O time dele não perde a 9 jogos. São 7 empates. Lentando, meu amigo. Está escapando do rebaixamento. Talvez não fosse um técnico para o Flamengo. Um técnico para time pequeno da Itália pode ser bom, mas o cara não é um imbecil, como foi tratado aqui por muitas pessoas. Torcedores expressam muita arrogância a isso. Então o que acontece? No jogo de ontem, o Flamengo cometeu muitos erros, defensivos e ofensivos. Gols incríveis foram perdidos. O Flamengo finalizou o dobro de vezes. O Flamengo está 0-0, bola na trave. Não, isso é bom tempo também. O Flamengo finalizou o dobro de vezes do Botafogo. Foram 24. Os números do aplicativo SofaScore são o seguinte: 24-12 finalizações. O Flamengo finalizou no alvo 13 contra 6. Grandes chances, 8 no jogo. 3 do Botafogo. O Botafogo fez 3 gols. O Gabigol já é hoje o jogador que mais perdeu grande chance de gol no campeonato, 5 em 3 jogos. Grande chance é aquela assim, a chance, faz e me abraça. Ele perdeu 5 já nesse campeonato. Ontem, uma delas no começo do segundo tempo, impressionante. E os erros defensivos grotescos, né? E as discussões são muito bizarras. Porque joga com 3 zagueiros. Eu achei que ontem ele jogou com um zagueiro, que foi o Davi Luiz. O Léo Pereira foi lateral esquerdo o tempo todo. E o Fabrício Bruno, no segundo tempo, quando entrou o Marinho, virou quase um lateral também. Só para completar, às vezes a gente fala, tem esse carimbo de professor Pardal e tal. Eu escutei as declarações do Everton Ribeiro depois da partida, de como ele estava se sentindo. Mas você não achou que era um pouco... Não precisava ser o Ayrton Lucas ali a fazer... Pois é, mas o que acontece? Vamos analisar o contexto. O Gerson é o titular. O Gerson é o jogador que joga no meio campo ali, fazendo ali lado esquerdo. Que acabou ficando fora no aquecimento. Ele sentiu no aquecimento. O cara teve que tomar uma decisão rápida. Aí ele olha para o Everton Ribeiro, que não faz esse trabalho, joga mais pela direita, e não tem condições para 90 minutos. Ele poderia botar o Matheus França, o Vitor Hugo, ele tentou o Ayrton Lucas. Foi um fracasso. Mas hoje até conversava com o Leandro Zago, que agora é técnico da Portuguesa, né, que é um cara muito, muito bom para bater papo sobre esse tipo de coisa, sobre esquemas táticos e tudo mais, que é um ótimo jovem promissor treinador. Ele estava no Sub-20 do Fortaleza, está agora aqui na Lusa. Ele estava falando, o Arana fazia isso no Atlético, ele trabalhou no Atlético, né? Ele usava o Arana dessa maneira. Então ele tentou fazer a mesma coisa, usar o Guardiola faz isso com alguns jogadores também laterais, bota por dentro e tal. Só que não funcionou. Mas mesmo assim o Flamengo dominou os primeiros 25 minutos completamente, teve bola na trave. O Botafogo está bem acuado. Depois, nos 25, 30 minutos, o Botafogo consegue ter uma outra postura, equilibrar mais o jogo. Né? Aí tem o pênalti, que para mim não existiu, embora isso não... Também não estou convencido do pênalti. Já tendo antes para a atuação do Flamengo, é só um registro, né? E o segundo gol do Botafogo é uma vergonha. O Flamengo permite a cabeçada totalmente livre, como o gol de cabeça do Léo Pereira também. O Botafogo permite que ele cabeceie sozinho. E o terceiro gol é um negócio absurdo, né? 3 zagueiros é o problema. Tinha 5 jogadores cercando o Tietê. 5. Bateu o lateral, 5. O cara passou no meio dos 5. Então a culpa é do técnico. Deixou o cara atrás sozinho. A culpa é do técnico. O Gabriel, o Pedro perdendo gols inacreditáveis. Então, uma série de erros. Agora, tudo isso passa pelo quê? Pela falta de convicção da diretoria.
Porque o Sampaoli, ele é um técnico. O Sampaoli, o contrato do Sampaoli, eu quero jogar o Santana. O Sampaoli é o Sampaoli, gente. Não, eu falo pra você, falei antes, assim. Eu acho que a escolha do Sampaoli é melhor e mais acertada do que a do próprio Jorge Jesus. Você vai correr riscos, ele vai fazer coisas fora do padrão, ele vai colocar o goleiro linha, ele vai mudar. Ele é assim. Então você traz um técnico assim, aí questiona por que ele trabalha assim, mas é o jeito dele trabalhar, pro bem e pro mal. Tá discordando por quê? Da formação ou do que ele pode representar pro time? Não, porque na verdade é o seguinte, né? O torcedor do Flamengo se acostumou com o jeito do Jorge Jesus, né, comandar o time, que é um jeito mais trivial, mais repetitivo, um time mais que foi assim decorado, com um quadrado meio de campo, e que alguns outros treinadores, fora os estrangeiros, tentaram repetir. O último foi o Dorival. Tudo bem. O Sampaoli, mas é como o Mauro falou, é que o dirigente, ele não pensa. Primeiro, ele não tem muita noção de quem ele está trazendo. Depois, se ele traz um técnico desse, o técnico desse tem que vir com legenda. Quem é o Sampaoli? A gente tenta explicar antes de começar. É isso que o Mauro está falando. Mas deixa eu colocar uma coisa hipotética. Então não tem essa relação com o clube. Você tem um time para comandar, nenhum deles foi técnico do seu time ainda. Você tem o Sampaoli e o Jorge Jesus. Você contrata quem? Depende de qual time eu estou comandando, quais jogadores eu tenho. A questão é a seguinte: não tinha o Jorge Jesus. Então. Primeiro que exatamente. Isso é um bom ponto. Não era a primeira opção. Aliás, o Jorge Jesus, o que eu estou falando, Mauro, é que de repente acertou porque a impossibilidade ajudou o Flamengo a acertar. Eu acho isso. Eu acho que é um grande técnico. Então, mas aí que dá. Então, o rubro-negro está recentemente traumatizado pelas derrotas do Vitor Pereira. E muitas das coisas que pegaram no Vitor Pereira foram 3 zagueiros, muda um time em relação ao adversário. Várias coisas que o Jorge Sampaoli utiliza. Então, quando troca o treinador, é importante um esclarecimento. Porque é isso, nós observando no Santos, no Atlético, a gente pode observar o Sampaoli aqui perto da gente. Ele troca, ótima observação essa do Arana, no Atlético, no Santos, ele não tinha time base definido, ele trocava muita gente, ele arriscava, o goleiro era linha, não tão linha como foi o Santos. O Santos jogou no meio de campo ontem, mas jogava com os pés, né? Ele levou o Everson pro Santos, pro Galo, porque era o melhor goleiro brasileiro com os pés. Então tem algumas coisas que serão necessárias na cabeça do torcedor do Flamengo, porque é um técnico diferente com esse estilo. Agora, Arnaldo, se o Gabigol e o Pedro, o Gabigol essencialmente, começo do segundo tempo, o jogo está 2-0, o Gabigol perde 2 gols assim bizarros. Se ele faz um, 2-1, aí o Fábio, o Rafael, o Fábio está no Grêmio, o Rafael consegue ser expulso absurdamente, com 6 minutos do segundo tempo. Aquela expulsão, se o Botafogo perde o jogo, ele estava em maus lençóis, porque ia cair muito em cima dele. O jogo é outro, aí o Gabigol perde o gol. Quer dizer, aí a culpa é do técnico. Assim, com todos os problemas, o time teve possibilidades. O Botafogo, que foi dominado durante boa parte do primeiro tempo, quando controlou o jogo, não perdeu os gols. O Tiquinho Soares não perdeu o gol. Aproveitou as chances. Então, a incompetência dos jogadores, ela tem que ser mais destacada também. E o vermelho, Mauro César? Não pode ser para outro cara que não seja o Gabriel Barbosa. Ex-Gabigol. O Gabigol, ele tem que ser, assim, eu acho que ele tem que se dar o respeito. Um jogador que, com a importância que ele tem na história do Flamengo, não pode ser apresentado dessa maneira. Treina, vê o que está acontecendo, é insegurança, má forma técnica, é física, não sei. Ele tem que corrigir isso. Não pode entrar. Faz até bons jogos com a bola rolando, mas não pode perder os gols que ele perde. Galera, o Gabigol tá na fase bem ruim aí, perdendo muitos gols aí, a situação, né, tá complicada. Todo mundo tá dando cartão vermelho pra ele pela situação dele aí, pelo que ele tá jogando, né? Ele é um grande jogador, mas só que ele tá na fase ruim, tá perdendo muitos gols, tá perdendo gol que ele nunca perde, que não pode perder, né? E daí tá complicando a vida dele, do Flamengo. E eu acho que o Gabigol tem que, né, voltar aquela fase de marcar gol. Logo volta aí, eu te garanto, e vai dar a volta por cima aí, porque é um grande jogador e o Flamengo depende muito dele aí também. Beleza, galera? Dá um like e se inscreva no canal aí.